Bom dia a todos e todas. Meu nome é Diane Sampaio, como foi abordado, sou economista, mestre em modelagem e ciência da terra e do ambiente pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Uma grande alegria aqui partilhar um pedaço da minha pesquisa, uma síntese da minha pesquisa, que ela é intitulada Mercado Imobiliário e a Importância das Características Locais. É uma modelagem de precificação hedônica dos imóveis residenciais da cidade de Feira de Santana, com dados dos preços de 2022. Tive a alegria de contar com a orientação do professor Paulo Nazareno e a Rosângela Leal, ambos professores também da UFES, e o que tem a ver exatamente a análise de precificação imobiliária com políticas públicas e transição energética. Primeiro, falar de habitação. Se analisarmos, a maior parte do uso do solo urbano é utilizado, na sua grande maior parte das cidades, por habitação. Então, é necessário compreender como é que se dão as relações habitacionais, de escolhas locacionais. Não funciona. Das escolhas locacionais e verificar também qual a demanda com relação a isso, para que possamos verificar, cobrar da gestão pública, também estarmos atentos na transição energética para atender a demanda também na área de habitação. Mas primeiro é necessário compreender como é que se dá hoje a demanda por habitação, como está acontecendo também com relação às distribuição, o efeito da especulação imobiliária, o efeito da gestão pública, das escolhas e dos locais para a construção de novas habitações e também do que já existe, exatamente com o intuito de promover um melhor desenvolvimento sustentável da cidade, tendo em vista, sobretudo, na questão do meio ambiente, que é tão urgente hoje. Então, a habitação é essencial para nós, Ao observar as escolhas locacionais dos indivíduos nas cidades, a gente observa ali que é possível revelar a configuração das relações socioeconômicas nas cidades, E a gente nota também a importância deste mercado para a nossa sociedade. Como a gente verificou também, e até hoje a gente continua observando, como é utilizado pelo governo para fomento da economia através do setor imobiliário. Então, a questão da pesquisa é quais atributos de oferta são mais representativos para a composição dos preços dos imóveis residenciais de Feira de Santana. Como assim? Entender as escolhas locacionais a partir do preço é possível? Já temos várias pesquisas aí, já a longo prazo até, demonstrando que é possível decompor o preço e aí analisar quais são os fatores dessas escolhas. Como objetivo geral, analisar as principais variáveis que compõem o preço no mercado imobiliário residencial de Feira de Santana e suas correlações. Para isso, os objetivos específicos temos analisar estatisticamente as características dos imóveis residenciais ofertados por imobiliárias da cidade, construir modelos econométricos para o preço do mercado imobiliário residencial de Feira de Santana e, com isso, identificar quais são as variáveis de maior relevância. A área de estudo, nossa vizinha, Feira de Santana, vizinha de vocês, Para mim, não. Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do nosso estado, é o terceiro maior PIB, Ela está numa zona muito privilegiada ali de uma planície, geograficamente falando, de uma planície ali do Recôncavo Baiano, está bem no tabuleiro do semiárido, Historicamente, ela surgiu para auxiliar a demanda da capital no atendimento de fornecimento de alimentação, sobretudo gado bovino, mas também agricultura, graças à questão ambiental, a questão ali da geografia dela. Ela é banhada por 3 bacias hidrográficas, Jacuípe, Pojuca e Subaé, E ela está localizada também no importante entroncamento rodoviário do país.
O referencial teórico da pesquisa, temos um arcabouço da economia urbana, né, através da análise da teoria de acessibilidade de Alonso, também da gentrificação de Ruth Glass, a teoria do crescimento econômico do Krugman. Também foi observado a questão da externalidade, principalmente voltado para o mercado imobiliário, né? E sabemos que ambientes que têm, vários estudos comprovando, ambientes que têm ali uma área verde, no seu entorno tende a ter uma maior valorização do imóvel, né, do metro quadrado, e isso daí a gente pode ser criado políticas públicas que influenciem e que estimulem cada vez mais os governos para que, além de auxiliar o meio ambiente, também faça com que melhore, seja mais interessante o preço do metro quadrado do seu entorno. Mas, além das externalidades, também verificada a simetria de informações. E o modelo utilizado, dentre tantos outros que existe para análise de precificação, foi o modelo hedônico, né, de precificação hedônica, que é verificado a partir da decomposição do preço, né? E voltado aqui para o mercado imobiliário, né, para o bem imóvel, é praticamente uma função do preço em relação aos atributos internos do imóvel, né, seja ele tamanho do quarto, tamanho da área quadrada, quantidade de quartos, suíte, se tem garagem, banheiro, enfim, as características internas do imóvel. Também características de vizinhança, se tem no seu entorno escola, se tem supermercado, se tem hospital, se tem agências bancárias. E também características socioeconômicas. Qual é a renda média do bairro, o percentual de mulheres deste bairro, né, entre outros. Uma síntese aqui da metodologia, está um pouco pequeno, mas acho que dá para analisar. Os dados extraídos foram coletados dos dados do IBGE, do censo de 2010, também da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Segurança Pública, dados do INEP. Foram extraídos dados dos imóveis e características dos imóveis a partir das imobiliárias da cidade, de sites das imobiliárias da cidade. Foi feita toda o tratamento destes dados, né? Trabalhamos também, principalmente para análise descritiva, também o uso de mapas, né? E para o modelo utilizamos os mínimos quadrados ordinários, através a partir de mínimos quadrados ordinários, no modelo deu branco. Log linear, perfeito, obrigada. E também a regressão quantílica, né? Porque utilizamos também a regressão quantílica, que ela verifica a partir essa relação das variáveis dependentes e independentes, porém, a partir, ela sai da média, mas a partir de percentuais, né? Tendo como base o preço. Então, a gente queria verificar, o interesse foi analisar se teria diferentes magnitudes dos coeficientes em relação dos imóveis mais baratos, os imóveis de valores medianos e os imóveis considerados de alto padrão. Os dados extraídos foram de 627 imóveis, né, de um total de 162.864 domicílios. Como variável dependente foi o preço dos imóveis. Como variáveis independentes, separamos de 3 formas, sendo ele características do interior do imóvel, utilizado área quadrada, área construída, área total, o número de suítes, número de quartos e também outras variáveis, foram várias variáveis, porque aqui não tem como apresentar sobretudo a parte da análise estatística descritiva, mas os principais serão abordados aqui nos resultados. Para as variáveis independentes sobre características socioeconômicas dos bairros foram utilizados densidade populacional do bairro, a renda média familiar, percentual de mulheres do bairro, entre outras. E de urbanidades, agência bancária, número de escola, hospitais,
do seu entorno. Aqui está a distribuição da amostra. Então, análise e resultado dos dados, né? Feira de Santana, um dado aqui. Feira de Santana, ela, assim como aconteceu em todo o país, a partir da década de 40, teve uma grande expansão, né? A saída, a migração da zona rural para a zona urbana. Feira de Santana, sobretudo a partir da década de 80 para cá, cresceu mais que a média da Bahia. E outro dado muito relevante, que a partir de 2007 para cá, uma expansão muito grande, isso eu estou me referindo à questão habitacional. E a partir de 2007 até agora, um dado interessante é a expansão de condomínios na cidade. E existe uma literatura extensa, né, dos nossos colegas da área de geografia, que discute qual é as vantagens e desvantagens de estimular esse tipo de habitação nas cidades. Por toda uma questão de que esses indivíduos, legal, morar no condomínio, por quê? Ali se procura ambiente de lazer, que muitas vezes a cidade não oferece, ou no seu entorno, a sensação de segurança, que o Estado ele não proporciona, muitas vezes, e também o desejo de ter ali na sua vizinhança, uma vizinhança mais homogênea, né? Porém, numa cidade com elevada quantidade de condomínio, com os muros altos, né? Essa ideia, talvez, que como alguns teóricos revelam, da não cidade, porque ela fica de costas para a cidade, não compartilha com o resto da cidade, com tudo que tem em seu interior, né? É algo a ser analisado e discutido com maior profundidade. O que a gente observou foi o seguinte: devido a essa demanda, né, por todas essas questões aqui que eu comentei, os moradores de Feira de Santana têm procurado cada vez mais os condomínios. Os consumidores procuram no condomínio, as imobiliárias ofertam mais, inclusive a pesquisa nesse ponto de vista da oferta, isso fazendo com que as casas em condomínio são, em média, 22,63% mais caras do que as casas localizadas fora do condomínio, né? Uma outra informação, devido feito toda essa análise do dado, né, feito vários tipos de modelagem, através do teste show, a gente observou que havia uma falha estrutural. Então, era necessário fazer uma modelagem para imóveis localizados dentro do condomínio e imóveis localizados fora do condomínio, para que pudéssemos ter mais, encontrássemos modelos mais ajustados. Então, como resultado de MQO, da regressão de MQO, essas foram as variáveis que melhor se ajustaram ao modelo, no qual a gente verificou que o acréscimo de uma suíte neste imóvel localizado dentro do condomínio repercutia no preço 26,12% de acréscimo no preço do imóvel. Utilizando aqui variável binária, a gente colocou até para 5 suítes, que foram o máximo encontrados. É possível observar que o acréscimo de 2 suítes no imóvel repercutia 17,22%. E até o 5, ele vai também tendo uma magnitude bastante significativa, porém vai decrescendo. Para os quartos, o acréscimo de 1/4 no imóvel, ele vai repercutir no preço em 13,44% no preço, de acréscimo no preço. Um outro dado também relevante foi o seguinte: o preço, a relevância a magnitude da área construída, né, o coeficiente foi positivo para todos os modelos, sendo ele dentro ou fora do condomínio, tanto na MQO quanto também na regressão quantílica, e ele deu esse valor aqui de sempre 0,2% de acréscimo no valor do imóvel. As variáveis renda, banco e escolas foram estatisticamente significantes. A variável banco aqui teve a maior magnitude, também positiva.
na variável densidade populacional e mulher, essas não foram estatisticamente significativas para os imóveis localizados dentro do condomínio. No caso aqui, foi possível observar na pesquisa o seguinte: tanto o MQO ele não se diferiu muito da regressão quantílica. E entre também as variações de preço, né, os 3 padrões de imóveis, seja mais barato, mais caro, não teve também diferenças muito significativas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foram imóveis dentro do condomínio tem um perfil e fora do condomínio tem um perfil diferente. Só trazendo uma síntese, as variáveis que mais se destacaram foram de suíte. Quarto e suíte, ele tem um peso maior para os imóveis localizados fora do condomínio. Variáveis que antes não eram estatisticamente significantes, agora se tornaram, no caso de densidade e de percentual de mulher, ou seja, o acréscimo de 1 ponto percentual no quantitativo de mulheres no bairro, ele vai ter inferir aí negativamente no preço do imóvel em 10,98%. Vai provocar essa queda de 10,98% no preço do imóvel. E as variáveis renda, bancos e escolas não foram estatisticamente significantes. A mesma, tal como também nos imóveis de valores medianos, foi possível observar essa magnitude, esse peso mais significativo aqui com relação aos suíte e quartos para os imóveis localizados fora do condomínio. As variáveis, apenas uma diferença que é observada também para os imóveis mais caros, os imóveis de alto padrão, foi possível observar também um peso mais relevante nessas variáveis suíte e quarto, mas foi possível também observar que eles não foram estatisticamente significantes para renda, bancos e escola. E mulher e densidade continua tendo, no caso de mulher, continua tendo aqui, sendo significante e sendo negativamente, inferindo negativamente no preço dos imóveis. Então, como síntese, o que a gente pôde observar? Que no estudo das regressões, não teve tanta diferença assim entre os preços dos imóveis, entre os mais baratos e os imóveis de valores mais elevados, de alto padrão. Também foi possível observar um peso relevante, uma magnitude significativa em relação aos bancos no entorno desses imóveis, reafirmando aí a teoria da acessibilidade. Também as variáveis suíte e quarto foram os que tiveram maior peso em relação ao preço dos imóveis, e essa outra característica que foi comentada ali, a questão dos condomínios, né? Como se difere? Por que o banco ele vai ter um peso maior nos imóveis que estão localizados dentro do condomínio do que fora do condomínio, né? A sensação de segurança, é óbvio que quando a gente fala de banco, no seu entorno tem o quê? Tem sempre um comércio, né? Existe uma relação monetária ali no entorno, né? Um comércio no entorno. Então, é possível observar que quem está dentro do condomínio tem a sensação de segurança mais elevado para poder morar no seu entorno do que quem está fora. E aí, como considerações finais, eu trouxe aqui a questão temos de observar como está acontecendo a expansão urbana nas nossas cidades, né? Se ela está acontecendo de forma desordenada e como isso pode levar a aumentos sucessivos nos preços, né? Provocando ainda mais a desigualdade social nas nossas cidades. E também temos de nos atentar à administração pública e como deve adotar estratégia também de planejamento urbano para promover um desenvolvimento urbano sustentável que inclua acessibilidade, mobilidade eficaz e redução dos danos ao meio ambiente. Bem, algumas referências e eu agradeço vocês. Obrigado, Daiane. A gente só vai ter tempo para uma pergunta, os demais precisarão ser no nosso coffee break.
Pronto. Primeiro, Diane, parabenizar, é um estudo muito interessante. A gente percebe o esforço no tratamento dos dados e a aplicação do método. Talvez a não significância da variável renda esteja relacionada com a defasagem de tempo que você encontrou entre os resultados dos preços dos imóveis de 2022 e a renda familiar per capita que você utilizou, que foi do censo de 2010. Então, para pegar o efeito da demanda, talvez aí seja, assim, como recomendação, acrescentar talvez o volume de empregos formais gerados no município. Isso certamente tem um impacto de demanda na formação do preço, ou até mesmo a renda média do trabalho formal. Isso é uma informação mais, assim, que daria para casar 2022 também com a sua variável dependente. Assim, porque assim, a gente acredita que a renda tem realmente um efeito sobre a formação dos preços dos imóveis. Isso, inclusive, explica como imóveis bastante similares têm preços, às vezes, bem diferenciados entre as diferentes regiões. Mas é um estudo, assim, muito interessante e parabenizo você pelo esforço. Um dos limites da nossa pesquisa foi exatamente isso, foi a extração de dados e os dados do IBGE, que a gente extraiu, de 2010. Né? Uma defasagem. A cidade, quem conhece Feira de Santana de 2010 e vai hoje, percebe que ela é uma cidade muito diferente. Né? Porém, o IBGE não nos facilitou. Né? Teve que acontecer tudo isso daí, a gente estava na expectativa, e até hoje não saíram esses microdados aí para a gente trabalhar. Aí vai ser também outros critérios que a gente deseja aí acrescentar no modelo. Mas obrigada, professor. Bom, então obrigado mais uma vez, Daiane. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa sessão.